Oi, amiguinhas, tudo bem? Eu sou a Júlia e hoje vou contar uma história incrível de coragem e fé. Tudo aconteceu numa cidade chamada Jericó. Sabia que ela tinha muros tão altos que pareciam tocar o céu? Era uma cidade cheia de vida, pessoas, animais, mercadinhos e muitos deuses de pedra que as pessoas adoravam. Mas lá morava uma mulher muito especial chamada Raabe. Raabe era diferente. Enquanto a maioria acreditava só nos deuses de pedra, ela acreditava no Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, as estrelas e tudo que existe. Raabe sabia que algo importante estava acontecendo, porque ouvira histórias sobre um povo diferente, os israelitas. Diziam que eles tinham um Deus muito poderoso, que abriu o mar para eles atravessarem e que estava chegando para libertar o seu povo. E sabe o que era mais legal? Enquanto todo mundo ria dessas histórias, Raabe sentia seu coração bater forte e tinha uma certeza no peito. Aquele Deus era real e estava cuidando dela. Ela queria fazer o que era certo, mesmo que fosse difícil, e é por isso que essa história é tão especial, porque Raabe vai mostrar pra gente que coragem é confiar em Deus mesmo quando tudo parece difícil. Vem comigo acompanhar essa história? Então pega seu lanchinho, senta bem confortável e vamos começar. Raabe era uma menina que desde pequena sentia no coração que o mundo era muito maior do que ela podia ver. Ela adorava olhar para o céu, as estrelas e se perguntava: quem será que criou tudo isso? Enquanto outras crianças brincavam nas ruas, Raabe fazia muitas perguntas, porque ela queria saber a verdade sobre a vida. Algum tempo depois, ela ouviu viajantes contando histórias sobre um povo chamado israelitas. Eles tinham um Deus poderoso que abriu um mar para eles atravessarem e que lutava para proteger o seu povo. Muitas pessoas riam dessas histórias, dizendo que eram mentira. Mas Raabe acreditava. Ela sentia uma luz quentinha dentro do peito e sabia que Deus estava chamando ela para um propósito especial. Sua fé começou a crescer e com ela sua coragem também. Raabe decidiu que iria confiar nesse Deus verdadeiro, mesmo que ninguém mais acreditasse. Uma noite, enquanto a cidade dormia e as estrelas brilhavam lá no alto, Raabe estava acordada. Ela escutou algo estranho. Passos suaves, mas apressados, batendo na porta de sua casa. Tum, tum, tum. Raabe abriu a porta com cuidado e viu dois homens vestidos de forma simples, parecendo cansados de tanto andar. Eles eram espiões do povo de Deus que estavam em missão secreta. Raabe ficou surpresa, mas seu coração sabia que precisava ajudar. Eles disseram baixinho que estavam espiando a cidade para proteger seu povo, que logo chegaria para tomar Jericó. Raabe sentiu o coração acelerar. Ajudar aqueles homens poderia ser perigoso, porque se os soldados descobrissem, ela e sua família poderiam se meter em grandes problemas. Mesmo com medo, Raabe tomou uma decisão muito importante: abrir a porta e esconder os espiões em sua casa. Ela sabia que Deus estava com ela e que aquela era a coisa certa a fazer, mesmo que fosse difícil. Raabe era corajosa de verdade, não porque não sentia medo, mas porque escolhia agir mesmo com ele. Enquanto os espiões se escondiam no telhado, Raabe trancava as portas e fechava as janelas, escutando o silêncio da noite. Ela pensava: estou fazendo a coisa certa, porque Deus está comigo. A coragem de Raabe naquele momento era maior que o medo que ela sentia. Raabe sabia que aquela noite era muito importante. Ela conversou com os espiões e ouviu o que eles tinham a dizer. Eles precisavam sair da cidade de Jericó em segurança para contar tudo ao seu povo. Sem essa informação, os israelitas não conseguiriam vencer, mas os soldados de Jericó estavam alertas, patrulhando as ruas e muros, prontos para prender qualquer estranho. Raabe entendeu que, se ajudasse esses homens, estaria arriscando a própria vida. Mesmo assim, sua fé a fez agir. Raabe teve uma ideia corajosa: pedir para os espiões jurarem que, se escapassem, protegeriam ela e sua família quando os israelitas chegassem para conquistar a cidade.
Para garantir que ninguém machucasse sua casa, Raabe usaria uma corda vermelha em sua janela. Quando o povo de Israel viesse atacar, veriam a corda e saberiam: ali está alguém que acredita no nosso Deus. Aquela corda era mais do que uma fita, era um sinal de fé, um símbolo de confiança. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas confiava que Deus estava com ela, guiando seus passos. A coragem de Raabe não era apenas força física, era uma escolha de fé, uma decisão de coração que mudaria sua vida para sempre. A noite estava silenciosa, mas o clima estava longe de ser tranquilo. 2 homens israelitas haviam entrado sorrateiramente em Jericó, enviados por Josué para espiar a terra. Raabe, corajosa e decidida, os escondeu no telhado de sua casa. Mas naquela mesma noite, o rei de Jericó soube da presença deles. A cidade entrou em alerta. O rei franziu a testa ao ouvir. Homens vieram à noite dos israelitas para espionar a terra. Imediatamente, soldados foram enviados à casa de Raabe. O coração de Raabe disparou. Os soldados estavam vindo direto para sua porta, mas ela não se desesperou. Com firmeza e coragem, tomou uma decisão arriscada. Traga para fora os homens que vieram à sua casa, exigiram os guardas. Com sabedoria, Raabe respondeu: é verdade, eles vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Saíram quando escureceu, antes de fechar a porta da cidade. Corram atrás deles. Mas era tudo parte de seu plano. Raabe observando os soldados correndo pela rua, enquanto respira aliviada. No telhado, sob talos de linho, os espiões estavam bem escondidos. Naquela noite, Raabe salvou vidas com coragem e astúcia. Ela confiava no Deus de Israel, mesmo sem vê-lo. Seu coração sabia, algo grandioso estava prestes a acontecer. Enquanto a cidade dormia e os soldados procuravam nas ruas escuras, algo muito importante acontecia. Dentro da casa de Raabe, ela havia escondido os espiões do telhado, debaixo de talos de linho, e agora precisava ajudá-los a escapar com vida. Seu coração batia forte, mas sua fé era ainda maior. Raabe olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração. Ela sabia que estava arriscando tudo, sua casa, sua família, sua vida. Mas acreditava no Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro. Desçam por esta corda, fujam para os montes e fiquem lá escondidos. Depois, sigam seu caminho. Ela prendeu firmemente a corda vermelha na janela. Raabe ficou parada, vigiando até que os 2 homens desapareceram na escuridão. Aquela corda vermelha, pendurada em sua janela, era o sinal do seu compromisso e da promessa que havia feito a Deus. Ela sabia que sua coragem mudaria a história. Mesmo sem saber o que viria pela frente, Raabe confiava que Deus a protegeria, a ela e a toda a sua família. Naquela noite, a fé brilhou mais forte que qualquer tocha de Jericó. No 6º dia, os israelitas marcharam uma vez ao redor da cidade de Jericó, assim como fizeram nos dias anteriores. Durante 6 dias, obedeceram exatamente ao que Deus havia mandado. Uma volta por dia, com os sacerdotes tocando as trombetas e a arca da aliança indo à frente. Eles estavam confiando completamente nas instruções do Senhor, mesmo que a cidade continuasse com seus muros firmes. O povo sabia que Deus estava agindo e que o grande momento estava bem perto de acontecer. No 7º dia, marcharam 7 vezes em volta da cidade. Quando deram a última volta, Josué deu ordens: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Então o povo bradou com força e as muralhas começaram a ruir. Pedras gigantes se soltaram uma após a outra, até que tudo desabou como um castelo de areia. No meio do estrondo, algo incrível aconteceu. A parte da muralha onde ficava a casa de Raabe se manteve de pé, e o cordão escarlate ainda balançava na janela. Aquilo era o sinal de que Deus cumprira sua palavra. Raabe e toda a sua família estavam seguros. A coragem dela, regada de fé, havia sido recompensada.
Depois que os muros de Jericó caíram, uma nova vida começou para Raabe e sua família. Eles foram acolhidos pelo povo de Israel, que os receberam com carinho e respeito. Raabe sentiu que sua coragem e fé haviam aberto portas para um futuro cheio de esperança. Raabe se esforçou para aprender e ajudar, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a bondade e o amor podem transformar corações. Ela era agora uma parte importante da comunidade e seu passado difícil ficou para trás. Ela nunca esqueceu o que havia feito para ajudar os espiões e como Deus esteve com ela naquele momento. Aquela marca corda vermelha na casa não era só um sinal de proteção, mas também um símbolo da coragem que todos podemos ter quando confiamos em Deus. Ela sabia que a coragem verdadeira vem de dentro do coração e que, com fé, podemos enfrentar qualquer desafio. A história de Raabe é um exemplo de como Deus usa pessoas corajosas para realizar grandes coisas. E assim, a mulher que um dia foi vista como pequena se tornou parte da história de Deus. Uma história de fé, coragem e salvação. Depois que Jericó caiu, Raabe e sua família começaram uma nova vida entre os israelitas. Tudo era diferente, mas era como se o coração dela já estivesse ali desde sempre. Mesmo sendo de um povo diferente, Raabe foi bem recebida. Todos ouviram o que ela fez, como ela ajudou os espiões e confiou no Deus de Israel. E por isso, ela foi respeitada e amada. Raabe começou a contar sua história para as pessoas, e muitos se inspiravam nela. Ela falava com amor e alegria sobre o Deus que a salvou e como sua vida mudou completamente por confiar nele. Com o tempo, Raabe se tornou parte da família de Deus de um jeito ainda mais especial. Ela se casou com Salmão e formou uma linda família. E sabe o que é mais incrível? Raabe se tornou parte da linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Uma mulher corajosa que escolheu confiar em Deus e mudou o rumo de toda a história. Uau! Que história incrível foi essa da Raabe, né? Eu fico tão emocionada toda vez que ouço como Deus usou alguém que ninguém esperava para fazer algo tão grandioso. Sabe, a Raabe não era uma guerreira nem uma rainha. Ela era só uma mulher simples que escolheu acreditar. Mesmo com medo, ela teve coragem. Mesmo em perigo, ela teve fé. Às vezes, a gente acha que precisa ser muito forte ou muito importante para fazer a diferença. Mas Deus olha o coração. E quando a gente confia nele, coisas maravilhosas acontecem. Você também pode ser corajosa como a Raabe. Mesmo que esteja com medo, Deus pode te usar de um jeito lindo. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde Deus quer te levar. Então, da próxima vez que você se sentir pequena, lembra da Raabe, uma mulher que confiou e fez parte da maior história de amor de todos os tempos. E você, que me ouviu hoje, também pode ser corajosa como Raabe. Raabe não era mais vista como uma moradora de Jericó, mas como uma mulher de fé. E o mais incrível, ela se tornou parte da família de Jesus. Na Bíblia, em Mateus 1, aparece o nome de Raabe na genealogia de Jesus. Ela foi tataravó de Boaz, que foi tataravô do rei Davi, e assim Jesus nasceu. Olha só que incrível! Uma mulher que acreditou se tornou parte da maior história do mundo. E você também pode fazer parte dessa história. Basta crer no amor de Deus e confiar em Jesus. Vamos orar? Papai do céu, obrigado pela história de Raabe. Obrigado porque o Senhor olha o nosso coração. Nos ajuda a confiar em Ti, mesmo quando temos medo. Que a nossa fé seja forte como a de Raabe. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou dessa coragem toda, já deixa seu like aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura nova. Toda semana tem vídeo fresquinho, cheio de histórias bíblicas para você. Vamos juntos aprender, brincar e descobrir como ser corajosas com Deus do nosso lado. Até a próxima, amiguinhas. Tchau!